Eu vou me abster de ler todo o edital aqui. Na segunda chamada, nós realizaremos a leitura do edital para otimizar os trabalhos. Pessoal, só atenção um pouquinho de todos aí atrás, aí, por gentileza. Nós, para não ficarmos com esse tempo aqui, vazio aqui, nós convidamos um palestrante aqui para tecer algumas palavras, e também o Isaac Raimundo também vai dar uns informes após a palestra do Vladimir aqui na federação, tá ok, Isaac? Beleza? Tá, então nós convidamos aqui o painelista, o Vladimir Nepomuceno, que eu convido para compor essa mesa aqui, e vou ler o currículo dele aqui, por gentileza, Vladimir. O Vladimir Nepomuceno. Estão encerradas também a inscrição de chapas, tá ok? Foram inscritas, quantas? 2 chapas, tá? Painelista, Vladimir Nepomuceno, assessor e consultor de entidades sindicais e sócio da Insight Soluções de Assessoria, servidor público federal aposentado, tendo atuado como dirigente sindical desde a década de 80 até 2003. Nesse período foi também dirigente do DIES, DF e do DIAP. Atuou como diretor de Relações de Trabalho no Ministério do Planejamento, tendo participado do processo negocial com entidades representativas dos servidores públicos. Participou também da direção da FUNAI como diretor de administração do Ministério da Fazenda. Eu quero convidar para a mesa aqui Paulo José. Paulo, por gentileza. Por gentileza, Paulo. Também para comprar essa mesa aqui. E o Paulo, após eu ler aqui o currículo, o Paulo vai tecer algumas palavras sobre o trabalho do Vladimir lá na frente, tá ok, Paulo? Deixa eu inventar primeiro, começando pelo meu amigo aqui. Vem aí, tá bom, mas quanto tempo que a gente não se vê? Participou também da direção da FUNAI como diretor de administração e do Ministério da Fazenda como superintendente da administração em Brasília. Atualmente acompanha as questões gerais, sociais e trabalhadores, com destaque para o serviço público frente ao Congresso Nacional e outras frentes que fizerem necessário. Em especial, quero ressaltar aqui, trabalho na frente parlamentar mista em defesa da Previdência Social e agora, atualmente, na organização da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público lá no Congresso Nacional. Eu vou passar a palavra ao Paulo José. Gente, muito bom dia. Muito rapidamente, para a gente não tomar muito tempo aí da nossa reunião. Mas o Vladimir, é uma despesa comentário, é uma pessoa que está já há muito tempo com a gente lá na Frente Parlamentar. Começou na Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência. Eu venho observando já há algum tempo. Depois passamos aí para a Frente Parlamentar em defesa do serviço público, evidentemente dos servidores públicos, onde ele fez diversas palestras e é realmente uma pessoa conhecedora de todos esses trâmites dessas PECs que estão lá no Senado. Então, hoje, com a palestra dele, creio que a gente vai enriquecer demais, e as pessoas que tiverem dúvida ainda a respeito desses problemas que nós estamos tendo lá em Brasília, eu creio que com ele, entendeu, isso aí vai ser dirimido, essas duas vão ser dirimidas, ok? Muito obrigado, um bom dia e um abraço a todos. Então, gente, bom dia, né? Dando prosseguimento, nós vamos desfazer a mesa, né? Vamos deixar o Vladimir à disposição para fazer a sua palestra. Tá com a palavra então, Vladimir Nepomuceno. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Já que vai se desfazer a mesa, eu vou sair também, senão não vou ver nem o que eu fiz, né? Eu queria começar fazendo propaganda. Uma propaganda séria, que vale a pena. Na frente parlamentar, nós temos, além de vários parlamentares, senadores, deputados, nós temos muitas entidades sindicais, Citraeng é uma das entidades, mas nós também aproveitamos, todo mundo escuta falar
nos técnicos do IPEA, nos analistas do IPEA, nos cientistas sociais do IPEA, economistas e tal. E eu queria aproveitar para mostrar o seguinte: a Associação dos Servidores do IPEA, não é o órgão, é a associação, aproveitando essas pessoas que elaboram projetos, programas, estudos reconhecidos internacionalmente do IPEA para fora, esses mesmos companheiros aceitaram o desafio de, através da associação, escrever coisas que vão subsidiar o que a gente precisa para entender o que está acontecendo, para poder participar do debate, que não é só entre nós servidores. O debate é com a sociedade. Então, uma coisa que é fundamental para nós, os companheiros fizeram esse livrinho, Mitos Liberais acerca do Estado Brasileiro e Bases para o Serviço Público de Qualidade. Aqui nesse livro, os técnicos do IPEA, os cientistas do IPEA, colocam o seguinte: o que é verdade, o que é mentira e o que a gente precisaria para fazer de verdade uma reforma para que o serviço público fosse melhor para atender a sociedade, que não é o que está sendo colocado. E também falam tanto de servidor, a última pérola do ministro, eu falo ministro é porque vocês não estão vendo, mas eu estou falando com letra minúscula, né? Chamar a gente de parasita. A gente vai ver quem é parasita na exposição. Aí o companheiro Félix e o Elivelto, os dois, um é economista, o outro é sociólogo, fizeram um trabalho desmentindo quem é o servidor público. Então está aqui, mitos e verdades sobre o funcionalismo no Brasil. E aqui eles fizeram um desenho do perfil dos servidores de 1986 até 2017. Quem olha a grande imprensa, saiu há poucos dias na Folha de São Paulo uma informação de que de 2002, 2003 para cá, inchou-se a máquina pública, tem servidor demais. Claro que a Folha tem lado, que é o mesmo lado do Estado de São Paulo, do Estado de Minas, do Globo no Rio de Janeiro, do Correio Brasiliense. Eles pegaram de 2003 para cá porque eles queriam esconder o que aconteceu antes. Aqui a gente mostra a verdade com gráficos e tudo mais. Porque o que foi feito de 2003 até 2017 foi tentar recompor o quadro de servidores públicos nas 3 esferas, nos 3 poderes que foi destruído durante os governos Collor, e aí entendamos Itamar Franco junto, e os 2 mandatos do Fernando Henrique. A quantidade de servidor foi posta para fora por diversos meios nesse período é enorme. Então o que aconteceu depois foi uma tentativa de recompor. Isso aqui está baseado no trabalho que os mesmos companheiros fizeram, que está na página do IPEA. Tá? A gente vai deixar depois o endereço para vocês. E eu queria começar a minha exposição com isso aqui. Vocês sabem o que é isso? A verdade sobre as universidades públicas brasileiras. Falam, e aí tem um sujeito lá, que não sei como ele está ocupando a cadeira, sei porque quem está na presidência tem o mesmo perfil dele, mas o cara que está ocupando a cadeira de ministro da Educação fala que na universidade pública só tem baderna. Ninguém estuda, ninguém produz nada. Que a universidade pública é um antro de corrupção, viciados em droga, que tem plantação de maconha e tudo mais. Pois muito bem, está aí. O Luiz está aqui. Olha só, gente. Isso aqui, o Time Higher Education, é um dos 2 maiores organismos que avalia o ensino universitário no mundo. O que acontece? 1.300 universidades de 92 países foram avaliadas. 35 universidades entraram no ranking das melhores. 31 são públicas. Dessas, 25 são federais. Só 4 são universidades privadas. 4 são confessionais, tipo PUC, a Unicinos lá no Sul também. Uma comunitária, que é o CS, e daquela particular propriamente dita, nenhuma. Nenhuma. Entre 1.300 universidades. Aí a gente vai ver, isso foi em 2018. Em 2019, de novo, 46 brasileiras entraram.
40, tinha sido 31 no ano anterior, 40 em 2019. Privadas, 6. Das confessionais, 5, das comunitárias, 1, e particular, nenhuma. Outro ranking. América Latina, 50 melhores, 11 são brasileiras, 10 são públicas e 1 privada confessional, é a PUC de São Paulo. A Universidade de Jiatong de Xangai, na China, também faz uma avaliação que é considerada uma das melhores do mundo. Das 100 melhores universidades do mundo inteiro, 73 são públicas e 27 são privadas. Não é só aqui, é no mundo inteiro. O ensino superior que leva à formação correta, à pesquisa, que desenvolve ciência, está nas universidades públicas, onde o sujeito que ocupa a cadeira de ministro diz que só tem baderna, maconheiro, gente andando nu pelo campus da universidade e tudo mais. Isso aqui desmente. Agora eu pergunto, qual órgão da grande imprensa que divulga isso? Ninguém, né? Pô, muito bem, Brasil. Pegamos o mundo, pegamos a América Latina, agora o Brasil. O ENAD de 2017 mostra 50 melhores universidades. No ENAD de 2017, 46 são públicas e 4 são confessionais. Nenhuma das faculdades privadas comuns entrou no ranking das 50 melhores do Brasil. 2018, das 25 melhores, 24 são públicas e, de novo, uma privada confessional, a PUC de São Paulo, e detalhe, 25 melhores. A PUC foi a última, o resto foi tudo universidade pública. O ENAD de 2019, uma coisa interessante, 29% dos cursos das universidades federais tiveram nota máxima. 11% dos cursos obtiveram nota 1 e 2 mínima, enquanto que na privada 3% tiveram nota máxima e 31% tiveram nota mínima. O que eles querem com a universidade pública? Acabar, certo? E aí nós vamos entrar, aqui não precisa. Quem fez essa pesquisa, obviamente, foram companheiros que são professores universitários que têm contato, como diz um amigo meu, com o mundo externo, com essas instituições que fizeram as pesquisas. Vamos entrar agora no debate. Por que isso aqui acontece? A gente tem que ter claro o seguinte: nós não estamos passando por uma reforma, não tem uma reforma administrativa, uma reforma tributária que está sendo anunciada, uma reforma da Previdência que foi aprovada no ano passado. Eu acho que aqui todo mundo já viu, né, em casa. Se você vai fazer um concerto no seu quarto, é uma reforma. Um concerto na cozinha é outra reforma. Agora, quando você faz em todos os cômodos da casa, você está reformando a casa toda. E é isso que está acontecendo. Nós estamos assistindo um processo de reforma do Estado brasileiro. E aqui, o que a gente tem aqui? A partir de 2016, o que nós estamos vendo de lá para cá? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Acabou a Segunda Guerra Mundial, Europa destruída. Qual a saída de buscar de novo o desenvolvimento do povo europeu, dos países europeus, da economia europeia? Investir na área social, gerando emprego e renda, gerando educação de qualidade, gerando condições melhores de vida para o povo. Foi isso que foi feito na Europa? Foi, através do chamado Estado de Bem-Estar Social. Um dos lados da história é esse. Com o estado de bem-estar social, com as pessoas terem emprego, tendo salário adequado, condições de vida adequadas, o país se desenvolve. Mas, ao mesmo tempo, os governantes europeus, os governantes de país capitalista nenhum, pensa só no povo, pensa também nas suas ideologias. Eles estavam com medo da União Soviética, que foi uma das maiores forças na Segunda Guerra Mundial e que vinha ganhando espaço nos países da Europa. Então, para mostrar que o mundo comunista não é tão bom assim, vamos fazer um pouco de coisa boa do lado de cá para as pessoas agradarem e não começarem a querer criar partidos de esquerda na Europa. Não adiantou muito que o pessoal criou. Mas, de qualquer forma,
o estado do bem-estar social começou a crescer na Europa, qualidade de vida, ensino público, saúde pública, tudo de graça, emprego, salário bom. Só que a União Soviética acabou, o capitalismo, como sempre, entrou em mais uma das crises e eles começaram a perceber o seguinte, os banqueiros principalmente, nós deixamos a corda frouxa há muito tempo, está na hora de puxar de volta, e começaram a puxar. Quando foi final dos anos 70, início dos anos 80, as duas maiores potências do mundo capitalista, a Inglaterra e os Estados Unidos, tinham colocado nos seus respectivos governos 2 representantes do projeto neoliberal internacional, Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Universidade de Chicago nos Estados Unidos, através de um professor que depois viajou o mundo e não por acaso foi assessor de Pinochet no Chile, Milton Friedman, colocava o seguinte, quanto menos Estado, melhor. E vendeu isso. Só que ele não falava a frase inteira, quanto menos Estado, melhor para o dono do banco. Fizeram isso no Chile. O que a gente não consegue ver direito, porque a imprensa brasileira não mostra, é que desde o final do ano passado até hoje no Chile o povo está em revolta. Por quê? Depois de 40 anos, com a imprensa chilena e com a imprensa internacional escondendo o jogo, o caldo entornou. A miséria toma conta. Nada é público no Chile. Nada. A pessoa trabalha quase 50 anos, contribui com 10% do seu ganho para a Previdência e quando se aposenta ganha 1/3 do salário mínimo. Previdência é essa. 60% do que eles chamam de serviços públicos, que são prestados por empresas privadas, é por gente terceirizada. Ou seja, a pessoa ganha pouco numa empresa que presta serviço para uma outra empresa que administra aquele serviço público. Inclusive, água. Se eles chegarem à conclusão que um determinado bairro, uma determinada comunidade na periferia de uma grande cidade do Chile, o povo não tem dinheiro para pagar, a água não chega lá, porque a água é para dar lucro. Diferente de um lugar onde tem empresas públicas que botam água, se você não pode pagar, eles até cortam, mas a água chega na sua rua, tirando, obviamente, as favelas, as regiões mais difíceis de acesso, onde também não há interesse do Estado chegar lá. Eles tentaram fazer a coisa valer no mundo, e aí a Constituição brasileira mudou tudo, porque eles estavam colocando esse troço. Fizeram no Chile, fizeram em países do leste europeu depois da União Soviética, e o primeiro golpe foi aí. Isso aqui é o jornal Folha de São Paulo, de 27 de julho de 1988. Não dá para ler o jornal, mas eu vou ter um resuminho ali do lado. Tinha sido aprovado o primeiro turno da Constituinte. Antes de votar o segundo turno, Sarney chamou rádio, televisão e rede nacional para dizer o seguinte, se essa Constituição for aprovada, o país quebra. E aí o que ele fez? Aqui. Desencorajamento da produção, indução ao ócio e a improdutividade. Por que indução ao ócio? Porque a gente conseguiu botar lá que o servidor público poderia se organizar em sindicato. Porque a gente disse que as pessoas tinham que ter uma jornada de trabalho não excessiva, que acabou ficando em 44 horas no setor privado, com folga sábado e domingo, férias remuneradas, o fim de semana seria remunerado. Nós traríamos saúde, previdência e assistência num único sistema chamado Seguridade Social, criação de um financiamento, União, Estados e municípios, para a educação básica, para a saúde básica, descentralização da saúde e da educação, onde o município assumiria o básico, o Estado, o médio, e o federal ficava com o superior. E aí o que ele fez? Começou a falar mal. Se a Constituição fosse aprovada daquele jeito, ia gerar um problema tão grande que o Brasil ia se transformar numa máquina emperrada. Arroxo do contribuinte. O arroxo do contribuinte é porque no texto que foi aprovado no primeiro turno, quem pagava mais imposto de renda era rico. Não por acaso. Um ano depois da Constituição aprovada, eles tinham maioria no Congresso e derrubaram a proposta de desconto do imposto de renda que estava colocado e deram isenção. Rico hoje não paga. Quem aplica no mercado financeiro não paga 1 centavo de imposto de renda sobre isso, por mais que ganhe milhões. Aviões
barcos também não são tributados. E tudo isso que a gente viu cortar estava na proposta da Constituinte. Disse que ia ter uma brutal explosão de gastos públicos, que a gente ia ver o país falido, que ia gastar demais, com saúde e educação principalmente. Outra coisa, olha que absurdo. O direito de greve que permite a greve política e a paralisação de funcionários públicos. Aqui, na televisão, ele disse: esse povo já não faz nada, já não trabalha, ainda vou dar direito de sindicato e dizer que eles podem fazer greve? Aí vai ser o ócio total, vai ser a baderna do serviço público. E ele falou o seguinte, que ia dar prejuízo, a receita de 20% ia ser perda no ano seguinte. O engraçado é que o ministro dele da Previdência mostrou que não tinha nenhum déficit previsto. Mas isso aqui ele não falou porque ele pensava isso. Ele falou porque ele não estava ali representando apenas as oligarquias brasileiras. Ele estava representando também banqueiros, grandes empresários. Atrás dele estava quem? Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. E aí, a chance de eleger alguém que concordava com esse texto, porque nesse momento que ele deu essa declaração, no dia seguinte, o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, falou o seguinte: ele não tem prova nenhuma do que ele está falando. Nós vamos votar e vamos aprovar no segundo turno. E foi feito. Só que aí tem um detalhe. Teve eleição em 89. Rede Globo, com a participação de agentes da CIA, com a participação de pessoas do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, organizaram de uma forma que eles iam pegar um cara que não tinha o mínimo espaço, o mínimo conhecimento pela população brasileira, e iam botar como presidente, com uma única tarefa: desfazer tudo que tivesse na Constituição e voltar ao processo que eles queriam, que é o que tinha sido feito já no Chile, no início da década de 80. O que aconteceu? Elegeram Collor de Mello. Aqui no Brasil é o seguinte: a gente elege o presidente em outubro, novembro e toma posse em janeiro. Normalmente eles vão visitar outros países, se apresentar o presidente eleito e tal, recebe muita gente, mas também tira férias. As férias do Collor foram nas ilhas Seychelles, que fica no Oceano Índico, ou as ilhas que ficam perto do litoral da África, perto de Madagascar também. Quem não sabe, as ilhas Seychelles funcionam como um dos maiores paraísos fiscais do mundo. É onde os banqueiros se reúnem, pobre não entra, e lá se traça muitas vezes o rumo do planeta. Collor foi para lá, coincidentemente, na mesma época, estava lá a equipe econômica de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e eles fizeram o quê? Meu amigo, está aqui o que você vai ter que fazer no Brasil. Nós já entregamos para o Pinochet, já entregamos para outros governos, você foi eleito para fazer isso aqui. Não tinha plano de governo feito por Collor. Ele recebeu do Banco Mundial que deveria fazer, elaborado pelo pessoal da Faculdade de Economia da Universidade de Washington, pelo governo americano e pelo governo inglês. E aí, eles não conseguiram segurar o Collor, porque ele resolveu brincar de carrinho com o tanque do exército, resolveu brincar de aviãozinho com o avião da FAB, começou a passear de camiseta lá na região do Lago Norte, em Brasília, onde ele morava na casa da Dinda, e descontrolou as denúncias de PC Farias e outros desmoronaram. Aí teve uma reunião na Embaixada Americana, que o jornalista amigo meu presenciou, e falou o seguinte: veio um cara da CIA e perguntou para o embaixador americano no Brasil: esse cara é maluco, a gente tem que tirar, mas primeiro eu quero saber o seguinte: o vice é confiável ou o vice é de esquerda, que é Itamar Franco? O que o embaixador falou para o representante da CIA foi o seguinte: o vice é água com açúcar, não influi de um lado nem influi do outro, não faz a menor diferença. Pode botar ele lá que a gente assume o controle e toca isso aí. E aí eles tiraram o Collor. Claro que o povo queria, os caras pintadas foram para a rua, mas a decisão... Por que as grandes forças não se opuseram à queda de Collor? Porque eles sabiam que podiam manipular o mandato de Itamar Franco. E foi o que aconteceu. Só que aí depois Fernando Henrique, dando continuidade ao projeto, foi tão fundo nos cortes que a popularidade dele foi embora.
um cara que foi eleito com muitos votos no primeiro turno, reeleito com muita facilidade, ele pensou, eu estou indo bem, todo mundo está engolindo a minha história, eu vou fazer meu sucessor. Só que aí a popularidade dele foi caindo. Aí entrou Lula. E eles tentaram na eleição seguinte, o Lula ganhou de novo. Tentaram na outra eleição, o Lula fez a sucessora. Tentaram de novo, inclusive com a participação de criminosos, com traficantes, com ladrões de alto nível. Não é ladrão de celular que passa aqui na Praça 7 roubando ninguém, não. E montaram um esquema. As equipes de 2002 foram pouca coisa trocada, tirando as figuras que eram candidatos. Foi um em 2002, o outro em 2006, o outro em 2010, o outro em 2014. E Aécio Neves, que foi o último derrotado, disse o seguinte: eu quero fazer, você não quer, você é eleito, vai fazer o que a gente quer. Também não conseguiu. E aí não teve jeito. O negócio foi inventar, porque foi inventado, independente se a pessoa gosta do PT, do pessoal da esquerda que estava aí ou não tem um crime onde a Dilma tenha sido condenada para ser tirada do governo. Mas e Collor de Mello lá atrás? Qual o crime? Nenhum. Ele foi absolvido pelo judiciário. Ou seja, os dois impeachments que aconteceram não foi por crime dos governantes. Estou pegando uma pessoa de esquerda, que é a Dilma, e uma pessoa de direita, que é o Collor. Simplesmente, as grandes forças políticas e econômicas do mundo não queriam os dois no governo. Estava atrapalhando. Derrubaram o Collor. E quem quiser pode pesquisar. Vocês que são do judiciário têm até alguns acesso à informação que a gente precisa para comprovar isso. Em que crime Collor foi condenado? Nenhum. Em que crime Dilma foi condenada? Nenhum. A decisão foi técnica? Foi criminal? Não, foi política. E aí colocaram o Temer, que já tinha fechado acordo com os banqueiros, para retomar tudo aquilo que eles tinham perdido de tempo na década de 80. E aqui, ó, a redução do Estado que Fernando Henrique já vinha fazendo. Só que tem uma coisa, o pessoal do Banco Mundial disse assim: nós perdemos muito tempo. Antes que comece a desmoronar o que nós fizemos no Chile, no Equador, no México, nós vamos ter que correr para mostrar que funciona, porque o Brasil é maior do que eles todos. E assim a gente segura os outros. Combinaram com a imprensa, combinaram com os grandes grupos econômicos brasileiros e fizeram isso aí. Bom, a partir da posse do Temer, tarefa, redução da estrutura de Estado. E aqui eu faço um parênteses. Tudo que a gente vai ver aqui agora, eu vi de perto. Porque eu participei do governo, eu fui do Ministério do Planejamento, eu entrei em 2003 e saí em 2016. Uma das primeiras reuniões que eu participei com alguém de fora do governo foi com representantes do Banco Mundial que vinham propor isso aqui. Foi com a empresa norte-americana que queria assumir a folha de pagamento de 1,5 milhão de servidores públicos federais. E a equipe da qual fazia parte disse não. Mas a mesma turma entrou em final de 2016, chamou o governo Temer e falou: vamos ter que reunir e reorganizar a casa. E aí em 2016 começou. Redução da estrutura do Estado. Necessária privatização. Isso aqui foi escrito em 2016. Olha aqui, Petrobras, Eletrobras, Casa da Moeda. Serpro, Dataprev estava na lista, mas eu botei só o que chamava atenção na época. Redução da presença do Estado em atividades que necessitam de acompanhamento. Previdência, saúde, educação, fiscalização. Por que eu boto fiscalização em parte? Rapidinho eu falo, mas isso aqui é o seguinte, ó. O Estado tem que parar de gastar com políticas sociais. O resultado da reforma da Previdência é isso. Saiu antes de ontem nos jornais. Mais uma vez, a quantidade de contribuintes e o valor arrecadado pela Previdência Social é menor do que o mês anterior, é menor do que o ano anterior. É isso que eles querem. Que não haja mais contribuintes para a Previdência Pública, empurrando o povo que tiver algum tipo de salário para a Previdência dos bancos privados. Porque são eles que estão controlando isso.
E aqui eu botei a fiscalização em parte porque tem um detalhe. A arrecadação, eles não querem que vá para a mão do setor privado. Bota o fiscal do Estado para fazer a arrecadação, os auditores fiscais da Receita. E outra, a fiscalização agropecuária enfrenta um problema. Ele está pronto para fazer a privatização. E o que aconteceu? A União Europeia, a Rússia e os países árabes diziam o seguinte: se chegar aqui carne de boi que não tenha certificado do governo federal, volta do navio nem desembarque. Nenhum país aceita comprar gêneros que vão virar alimentos ou ração, seja lá o que for, que não seja certificado pelo Estado responsável por aquela exportação. Então, por isso que eu botei em parte. E aqui está óbvio, né? A facilitação de empresas privadas. Em 2017, reunião do Banco Mundial com o governo Temer. Eu já estava fora do governo, mas eu tive acesso, porque boa parte da equipe que trabalhou comigo continuava lá, e alguns dirigentes do governo Temer me chamaram, querendo que eu voltasse a compor a equipe, e falaram: nós temos um projeto muito bom. E aqui o projeto era isso: congelamento de gastos, reforma trabalhista da Previdência, privatização, redução e fechamento de serviços públicos. Isso aqui foi ordem do Banco Mundial. Isso aqui também. Seguindo. 2016 teve um ensaio. Primeira coisa, solta uma reforma da Previdência para ver qual é a reação da opinião pública, qual é a reação de grandes grupos. Claro que eles queriam, mas obviamente não ia ser fácil aprovar uma reforma da Previdência em meio mandato, que foi o que o Temer teve. Mas, enquanto todo mundo brigava pela reforma da Previdência, a emenda 95, que congela gastos públicos por 20 anos, foi aprovada. Agora, isso aqui é uma expressão que a gente usa. Eu fiz questão de botar aqui gastos correntes, mas os gastos de capital não. Por quê? Porque aqui estamos nós, servidores públicos. E aqui gasto de capital da dívida pública. Está congelado por 20 anos, gastar dinheiro com servidor público, com material de consumo, com pequenas reformas. Mas não está congelado o dinheiro para pagar a dívida para banqueiro. Está liberado. Depois, ainda em 2017, aprova a reforma trabalhista. Fez o quê? Botou na lei que o trabalho daqui para frente é informal. Você não precisa de emprego, você precisa de trabalho. Lembra que tem um cara na presidência que fala: o que você prefere, mais direito e menos trabalho, ou mais trabalho e menos direito? E aí, aprovou isso. Entra uma outra proposta. 2017, isso aqui está errado, isso aqui é 2019, quando o Bolsonaro é eleito. Aprova a reforma da Previdência que tinha sido ensaiada por Temer. Ou seja, não é um mandato diferente do outro, é um mandato de continuação do outro. Edita a medida provisória 905. Carteira verde e amarela. Aí você pega os dados do IBGE e fala assim: aumentou a taxa de emprego. Aqui, na carteira verde e amarela, com o chamado trabalho intermitente. O que é isso? A pessoa vai lá, assina um contrato com a empresa fala assim: agora você volta para casa, quando eu precisar eu te chamo. Tá, vamos lá. Pessoal, vou interromper o Vladimir só um minutinho, ele vai continuar a exposição dele aqui, só para cumprir a formalidade estatutária, declarar aqui, realizar a segunda chamada da Assembleia. Daqui a pouco nós procederemos à continuidade dos trabalhos das Assembleias. Isso aqui faz parte do esclarecimento para a votação, inclusive da greve que está prevista, e também com base nos subsídios do Isaac, que é o coordenador da FENAJUC. Tá? Desculpe aqui, viu? Muito obrigado. Vocês estão em casa fazendo assembleia e me pedir desculpa, viu? Mas enfim, aqui, com essa carteira verde e amarela, já foi divulgada a pesquisa do IBGE. Mais da metade das pessoas contratadas pela carteira verde e amarela está em casa aguardando ser chamada. Mas como ele assinou o contratinho da verde e amarela, consta menos um desempregado.
Mas aqui a legislação diz o seguinte: desempregado não é todo mundo, não. Desempregado, tira fora. O pessoal da carteira verde e amarela, tira fora. Uber, Cabify, Uber Eats, a garotada que às vezes aluga bicicleta para poder andar com aquela caixinha nas costas entregando comida para os outros. Não é empregado de ninguém. Da empresa que faz a comida do restaurante ou a lanchonete, não é empregado do Uber ou das outras. Não é dono da bicicleta. Se cair na rua, a ambulância do SAMU pega, larga ele no hospital que está todo depauperado, e ele vai ser indenizado por quem? Por ninguém, porque nem contribuição para a Previdência ele tem, consequentemente ele não tem direito ao auxílio de saúde. E aí? Mas é considerado um não desempregado. Isso é o crescimento dos caras. Aqui, no texto da medida provisória, não está escrito abertamente, mas quem costuma ler leis, decretos, está lá o texto, um conteúdo e no final vem assim: revogam-se. Aí vem, na lei tal, o artigo tal, na lei tal, o artigo tal. Tem uma lei e um artigo que simplesmente, ao serem revogados, extinguiu o serviço social do INSS. Pegou todos os assistentes sociais e falou: agora vocês vão fazer outra coisa, porque nisso não trabalha mais, serviço social não existe. E aí eu pergunto: quem é que vai para a agência do INSS buscar ajuda de assistente social? São os mais pobres, os mais carentes, os mais necessitados, que na proposta do Banco Mundial devem viver de benefício assistencial e não ter aposentadoria, porque eles não podem pagar. Então tira esses caras daqui. E eu conversei com um colega do INSS do Rio Grande do Sul, ele disse o seguinte, que ele trabalha no atendimento. Entra uma pessoa, chinelo, mal vestido, o supervisor vem lá de dentro correndo e fala assim: você tem 15 minutos para despachar essa pessoa. Manda ela entrar na página do INSS, na internet, ou então ligar para o 192. Mas ele não sabe. Põe para fora. Você sabe o que está acontecendo em algumas unidades do INSS? Kombi na porta, com pessoas que cobram para fazer o serviço, um laptop, ou notebook, como alguns chamam, internetzinha, acessa, preenche, boa parte até faz direitinho, mas cobra do coitado que ganha, quando ganha o salário mínimo. Bom, vamos lá. No projeto do Banco Mundial, 3 propostas de emenda constitucional. O objetivo é isso aqui, ó: redução de direitos sociais e aumento de direitos fiscais para o sistema financeiro. Aqui a máscara cai. Basta pegar o texto, não está disfarçado. A emenda 187, que a gente escuta falar na imprensa, a proposta de emenda dos fundos públicos, ela pega 281 fundos públicos. A gente até tem um material que depois eu passo para vocês. Desses 281 fundos públicos, um deles, pegar um dos maiores, é o FAT, que é o Fundo de Auxílio ao Trabalhador. Somando todos eles, dá 220 bilhões de reais. Na PEC 187 está escrito: tira o dinheiro todo dos fundos para pagar a dívida externa. Não, de novo não, ainda. Eles continuam. Isso aqui não está nem disfarçado, está escrito, é para pagar a dívida externa. Isso que é a PEC dos fundos. E diz o seguinte: está extinguindo o fundo? De uma certa forma não. Por quê? Porque aquele que conseguir que o seu parlamento carimbe, ele continua existindo. Seu parlamento é município, estado e Congresso Nacional por um motivo simples: tem fundo federal, fundo estadual e fundo municipal aqui dentro. Tá, aí vamos dizer que o Congresso diga que o FAT tem que continuar existindo. Então ele vai continuar existindo. E o dinheiro? Não, começa do zero, porque aquele dinheiro já foi. A reforma administrativa, que todo mundo escuta falar na PEC da reforma administrativa que vem, e nós vamos falar já já dela, ela está dentro dessas PECs, com 86 e 188, está na medida provisória, está em projetos de lei, e ainda deve vir mais uma. E está em uma outra, que não é do governo, a gente vai ver já já. Reforma sindical.
tem duas propostas tramitando no Congresso. Uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei. Qual é o objetivo da reforma sindical? Modifica a atual estrutura. Para quê? Aí o pessoal fala assim, mas eu não sou sindicalista, não vou ser atingido. Vai, porque o que é que acontece? Financiamento da entidade sindical e unicidade sindical são os dois pontos principais da reforma. O que é isso? Unicidade sindical diz o seguinte: não pode ter dois sindicatos da mesma categoria, da mesma base. Quebra a unicidade sindical. Pode ter dois sindicatos da mesma categoria, na mesma base. Nós podemos ter um sindicato concorrente ao Citraeng em frente à sede do sindicato, do outro lado da rua, oferecendo o quê? Colônia de férias, passeio no parque, churrasco, festas de carnaval, não sei o quê, e luta, nada. Mas dá um dentista, dá um planinho de saúde fuleiro. E o sindicato que luta pelos direitos começa a perder associado, porque boa parte da categoria não tem esclarecimento necessário e vai para o que dá festa. E aí, se você mexe no financiamento e diz o seguinte: fim da contribuição, no caso dos servidores, da contribuição garantida na folha, acaba. O servidor tem que ir à sede do sindicato ou à subsede, no caso de vocês que pegam o estado todo, delegacias sindicais, cada estado se organiza de um jeito, e pagar. Gente, com internet, com banco no celular, a pessoa não vai ao banco pagar a conta de água e de luz, vai pagar o sindicato. Mas aquele que oferece festa, passeio, colônia de férias, eu não quero perder meu lazer, eu vou. E aí faz o quê? Mata o sindicato. Para este ano, o pessoal diz assim, o ano no Brasil começa depois do carnaval. Esse ano não, começou em janeiro mesmo. A proposta, aprovar essas 3 PECs, encaminhar a reforma administrativa e aproveitar, coisa que já está tramitando no Congresso. Essa aqui é a PEC que eu falei que tem a ver com a reforma administrativa também, mas não é só. Ela é parte da reforma do Estado. Isso aqui a gente vai ver, eles tratam do equilíbrio fiscal. Só que equilíbrio fiscal para eles é o seguinte: sempre que bater no teto, para tudo. Está proibido pegar empréstimo para pagar salário do servidor, está proibido isso, está proibido aquilo. Está proibido pagar dívida? Não. Vamos lá. Olha nós aí na festa. E aqui eu vou passar bem rápido, porque eu vou deixar esse material para vocês, tá? Primeiro explicar o que são as PECs 186 e 188. A PEC 186, chamada por todo mundo PEC emergencial, ela tem esse apelido porque o Paulo Guedes diz o seguinte: é uma emergência e o Brasil está quebrando. Então nós temos que fazer o seguinte: aprovar correndo essa emenda constitucional e congelar tudo por 2 anos. Tá, mas aí eu já tenho a emenda 95 que congela por 20, mas ela congela pouca coisa, eu quero congelar mais coisa. E isso aqui é emergencial. E outra coisa, a emenda 95 não pega todo mundo. Tá, então, emergencial, 2 anos depois volta ao normal? Não, aí tem a 188, que diz o seguinte: sempre que a conta bater no limite, e o interessante é que o limite é igual, o pessoal fala assim, o sarrafo de salto em altura no atletismo. Tem sempre 2 funcionários lá que estão na equipe de estrutura da competição que ficam acertando o sarrafo de acordo com a altura que o atleta vai pular. Isso aqui é o governo que define o sarrafo. Ele pode puxar o sarrafo para baixo e dizer o seguinte: ó, bateu aqui, corre. Sempre. E algumas coisas permanentemente. Então, para nós servidores, opa, volta. Sei que todo mundo já leu, mas vou voltar para eu ler também, né? Está suspenso. Progressão, promoção, menos. Magistrado, Ministério Público não é servidor do Ministério Público, não. É a cúpula do Ministério Público. Serviço exterior, também não é todo mundo do Itamaraty, é só diplomata. Porque, para quem não sabe, servidor concursado do Itamaraty que vai para fora, além de diplomata, tem mais 2 cargos, que são os auxiliares e os oficiais de chancelaria, que na verdade são os que carregam as embaixadas e consulados nas costas, porque diplomata mesmo é pouca gente. E não sei porquê, carreira policial. Enfim, tudo. Oi? Eu sei por quê.
panelinha que vai ficar, nós vamos voltar para a Idade Média com um castelo bonito, fechadinho, muro alto, os nobres lá dentro, só que eles estão matando o povão lá fora. Os nobres vão comer o quê? Vão vestir o quê? Vão fazer o quê da vida? Vão ficar ali? Eles vão ser prisioneiros do próprio sistema dele. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, eu botei isso aqui porque é exatamente lei de responsabilidade fiscal, regra do ouro. Regra do ouro está na PEC 438. Então, tudo é por 2 anos, com a aprovação da 186 e com a aprovação da 188, é sempre que a água bater na borda, congela. Servidores, vamos lá. Suspensão de progressão e promoção. Suspensão de admissão ou contratação de pessoal. Isso aqui eu não estou falando de concurso público. Eu estou falando o seguinte: tem atividades que você pode contratar sem concurso público. Está suspenso. Exceto reposição de chefia, que eles dizem que não custa nada. Demita um chefe e contrata o outro. Vamos nós. Aqui, concurso público. Cargos políticos eles podem também, né? É esse aí, representação dele. É. Aqui embaixo. Isso aqui tem coisas que deveriam ser reajustadas, estão congeladas há anos, mas está congelada agora por 2 anos, a partir do momento que aprovar a PEC e indefinidamente depois na outra. Aumento de benefícios indenizatórios. Isso aqui eu acho interessante. Olha aqui, diária, auxílio alimentação, transporte. Dane-se se o custo de vida sobe, se a alimentação sobe, se o combustível sobe, está congelado. Vai viajar, leve dinheiro, porque a diária que você recebe é insuficiente. E aqui, redução da jornada de trabalho em até 25%. E aqui eu costumo dizer o seguinte: eles querem tanto isso que está nas 3 PECs. Está no 86, está no 88 e está na do deputado. Que a 438 não é do governo, é do deputado Pedro Paulo do DEM, do Rio de Janeiro, a mesma bancada do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E aqui tem uma preocupação que eu tenho dito para muita gente, um advogado que trabalha com a gente, que é assessor, diz o seguinte: reduz a jornada e o salário reduz junto por um determinado tempo, depois volta. Tudo bem? Pode voltar. Mas vem cá, eu não falei que tudo está ligado? Essa reforma está ligada para a Previdência, certo? Lá não foi aprovado que daqui para frente, servidor público e trabalhador da iniciativa privada vai pela média de 100% das suas contribuições? E a contribuição é o quê? O percentual da sua remuneração? Vamos pegar um exemplo simples. Uma pessoa, depois você arruma uma pastilha para a garganta aqui para o microfone, que não é a minha, não é a dele. Uma pessoa que ganha, vamos lá, 10 mil reais, para ficar um número bem redondo. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, lá no final qual é a média? 10 mil. E se ela cai nessa redução? 10 mil, 10 mil, 10 mil, de repente, num determinado momento, 7,5, 7,5, 7,5. A média é menor que 10 mil. Isso aqui significa também redução na aposentadoria futura dos servidores. A gente nunca pode ler uma emenda constitucional sozinho. Nesse projeto a gente tem que ler todas. Isso aqui é diminuição de gastos para já e para o futuro. Porque, grosso modo, 2 contribuições, uma de 10, a outra de 10, a média é 10. Uma de 10, a outra é de 7,5, a média é 8,25. É isso que você vai levar no cálculo. Seguindo, rapidinho. Está vedado, isso vai estar na Constituição, está vedado lei ou ato que conceda ou autorize pagamentos com efeito retroativo. Quer dizer que eu posso reconhecer que eu tenho o direito, convencer os parlamentares a aprovar uma lei, seja no município, no estado ou no Congresso? A Constituição permite, mas não. Se a emenda for aprovada, acabou. E aqui, olha aqui, na emenda, na PEC 188, qualquer despesa com pessoal de efeito retroativo está proibido. Pergunta bem simples, para não dizer idiota: algum servidor acha que vai ficar livre das reformas? Eu ouvi de um companheiro do Ministério da Fazenda o seguinte: chefe, me deixa quieto aqui.
faz de conta que eu sou mobília. Eu falei, você não está entendendo, não é reforma, é demolição. A casa vai cair com os móveis dentro. Não tem reforma da casa, tem demolição da casa. Isso aqui é o seguinte, eu não vou dizer que eu bati boca porque eu sou educado, mas eu elevei o tom de voz num debate que eu participei no Senado Federal, onde estava na mesa o consultor jurídico do Ministério da Economia. Porque ele disse o seguinte, isso aqui já não é praticado. Eu falei, peraí, não confunda as coisas. Isso é um direito, pode não ser uma obrigação. Mas é um direito que, se o Executivo provar para mim que o dinheiro não é suficiente, ele pode até não dar o reajuste. Mas se eu conseguir provar que tem dinheiro, eu ganho meu reajuste. O Supremo já fez isso. A gente comprovou que no orçamento da União tinha o suficiente e teve que sair o reajuste. Aí ele falou, mas quando não tem dinheiro não dá, então por que eu vou deixar isso aqui na Constituição? Tira! Eu olhei para a cara dele e falei assim, quando você entrou, porque ele é concursado de 2012, falei para ele, quando você entrou, quem cuidava de concurso no governo federal era eu. Se não fosse pelos outros, eu ia me dizer que eu estava arrependido de assinar um concurso onde você foi aprovado. Bom, a PEC do deputado Pedro Paulo, olha o que eles fazem. Ele impede empréstimo para despesa de pessoal, autorizando redução da folha. Redução da jornada, que eu te falei, está em 3 PECs. E aqui, ó. Sabe aquela história? Para diminuir o peso da árvore que eu vou carregar, eu corto primeiro as folhas. Depois eu corto o galho. Depois eu corto o tronco. O passo seguinte aqui é a demissão de servidor. Vamos lá. Isso aqui já está tramitando, então não vem na PEC. 3 projetos, tem no Senado e na Câmara, propondo demissão de servidor por avaliação de desempenho insuficiente. Por que não tem na PEC? Porque isso já está na Constituição. O artigo 41 da Constituição diz que se fizer uma lei, pode. Só que ninguém nunca fez a lei. Não seja por isso, 3 já correram e estão propondo fazer a lei lá. O senhor pode me esclarecer no quadro anterior, quando o senhor fala concursado, pode ser... Aqui? Demissão de concursado, quer dizer, a pessoa que está em estágio probatório, ela... Pode ser sumariamente demitida, independente de ter terminado o estágio probatório. Bem claro. Eu fiz concurso, aí tem aquele longo período de estágio probatório, 3 anos, que o governo está propondo na PEC, que vem aí 10. Eu vou falar já sobre isso. Mas aqui, ó, eu tenho 3 anos de estágio probatório, então antes dos 3 anos eu não posso ser mandado embora. Pela proposta, pode. Você é concursado sem estabilidade. Meu amigo, eu estou em crise, você não vai precisar continuar seu estágio probatório. Pode levantar e ir embora. E com a vantagem, custo baixo, não tem processo, não tem nada, é demissão sumária. Aqui. Obrigado. O que o governo queria já desde o período do Temer? Isso aqui tudo tem relatório do Banco Mundial. Redução dos postos de trabalho, facilitar a saída. Em 2017, hein? Plano de demissão voluntária, redução da jornada com remuneração reduzida, licença incentivada sem remuneração. Continuando, restrição na admissão de novos servidores. E aqui eu coloquei isso aqui, é o seguinte, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária. Se eu digo na lei de diretrizes que está restrito, na lei orçamentária eu digo que não tem dinheiro, fechado. Suspensão de concursos, ignorando, mas ignorando mesmo. O órgão que vocês estão pode fazer um trabalho maravilhoso. Eu preciso de 2 num concurso. Nenhum. Isso é ordem do Banco Mundial. E demissão de servidor de Estado por insuficiência de desempenho. O que mais que eles pediram? Pediram é brincadeira, né? Redução de direitos. Como? Congelamento de salário, adiamento de reajuste, porque na época tinha reajuste aprovado que estava sendo pago em parcela. Tenta derrubar. Não derrubou porque o Supremo manteve. Alteração de alíquota previdenciária. Foi aprovado, já está valendo a tabelinha progressiva. Servidor que passar do limite, paga mais. Passou do limite de novo, paga mais ainda. E teto remuneratório. Teto remuneratório não é o teto constitucional, não. É baixar lá embaixo. Outra coisa que o Banco Mundial queria. Ainda, na parte de benefícios.
reestruturação da carreira. Significa fundir. Eles até hoje não conseguiram fechar a conta. Isso aqui já foi feito. O banco mandou, cumprido. E aqui é um absurdo, porque eles querem juntar setor privado com o público em termos salariais. E aí a proposta está aqui, ó. Piso para o nível médio 2.800, 5 ou 8 mil para o nível superior. Bruto. Aqui. As tabelas seriam, grosso modo, 7 classes com 30 padrões, um padrão por ano. E só progride por média. Não tem por tempo. E não é garantido a progressão por média. Eles podem determinar a chamada curva forçada. Nem todos vão subir. Alguém vai ter que ficar no andar de baixo. E aqui, congelamento salarial durante o estágio probatório. Vamos lá, 3 anos. Eu entro no piso. Fiz um ano, eu subo. Fiz outro ano, eu subo. E eu ainda não acabei o estágio probatório. Acabou essa boa vida. Entrou no piso, se o estágio probatório for de 3 anos, é 3 anos no piso. Se for de 10 anos, é 10 anos no piso. O que eles pediram? O Banco Mundial mandou fazer redução de gastos públicos. E eles acharam que a emenda 95 era pouco. Fim de vinculação orçamentária, saúde e educação, desindexação e fim de despesa. O que é isso aqui? PEC 186, 187, 188. O Banco Mundial mandou, faz. E aqui tem uma coisa que é perigosa. Hoje tem um percentual determinado para a saúde e um percentual determinado para a educação. Nos estados, a soma dos dois dá 45, porque um é 25 e o outro é 15. Com a aprovação da PEC, não existe mais 15 para um e 25 para o outro. É uma conta só. 15 com 25 dá 40. Então eu tenho 40% do orçamento para escolher no que eu gasto. Posso gastar tudo em educação e nada em saúde? Pode, está autorizado. A caixa é uma só, não está mais separado. Posso gastar tudo com outro? Inverter no ano seguinte? Pode. E se eu quiser gastar, tipo, fazendo escola? Pode. Mas se eu quiser contratar professores, servidores para essa escola? Não, não pode, porque a emenda 95 não deixa. E quem é que vai trabalhar nessa escola? Uma organização social do setor privado, obviamente. Seguindo. Qualquer semelhança com o que eu mostrei agora não é coincidência. Uma coisa que o Banco Mundial falou, outra coisa que o governo está propondo. Tá? Seguindo aqui, rapidinho, que o tempo é curto e a coisa é muito grande. O que o Banco Mundial diz? Salário de servidor é muito alto. Taxa de compressão, a gente aqui no Brasil chama de amplitude, que é a diferença entre o piso e o teto, em tempo e em remuneração. Eles dizem que está muito longe, ou está muito curta. O servidor chega no teto muito rápido. E aí eu brinquei. Chega antes de morrer, né? Não é o que eles querem, porque morto não se aposenta. Aqui. Substituir qualquer parte fixa na remuneração por variável por desempenho. Não passou, pode até não ser demitido, mas o salário é congelado. E se não passar no teste de novo, aí sim é demitido, com toda certeza. E uma coisa que o Banco Mundial reclamou: as carreiras no serviço público que recebem avaliação de desempenho, a maioria delas, quando esse servidor se aposenta, no mínimo ele leva a média daquela gratificação de desempenho. Por quê? Ele tem que levar a parte fixa, ele não tem que levar desempenho, ele não está mais nativo, ele não está desempenhando nada. Só que a remuneração do servidor público, em várias carreiras, a avaliação de desempenho é maior que a parte fixa. Dane-se, ele tem direito a fixa, ele não vai ter direito a metade, a 1/10, seja lá quanto for, da avaliação de desempenho, ele não está na ativa. Outra coisa, Banco Mundial, que ele reclamou, tem servidor demais, pronto para aposentar. Deixa, incentiva, tira o abono permanência dessa turma, manda embora. E concurso? Não faz, nós vamos fechar. Boa parte dos órgãos serão fechados ou privatizados. Então, para que eu quero concurso? E aqui, ó, uma coisa que eles do Banco Mundial falaram. Essa turma aqui, ó, tem paridade e integralidade porque entrou antes de 2003.
temos que arrumar um jeito de reduzir isso. Simples. Eu posso tirar a paridade e a integralidade das pessoas? Não. Como é que eu reduzo então? Aplico isso aqui. O que é isso aqui? Eu destruo a atual avaliação de desempenho, crio uma nova e digo muito claramente na lei, para os que estiverem em atividade. Aí aquele servidor que se aposenta, ele vai ter integralidade e paridade na parte fixa. E se esse C é bem pequenininho, que é quase impossível, se houver algum reajuste, vai ser na parte fixa. Então vamos lá. Servidor ativo, de novo, ganha 10 mil. 5 mil na fixa, 5 mil na variável. Eu desvinculo. O aposentado que vinha ganhando igual, vai ficar só com os 5 da fixa. E eu dou reajuste nos 5 da variável. Então, da ativa passa de 10 para 11, o aposentado continua com 5. Eu passo de 11 para 12, o aposentado continua com 5. Isso é a ordem do Banco Mundial. Aqui, regime contratual. CLT na administração pública. Onde? Praticamente tudo. Por exemplo, os antigos recursos humanos, que agora modernizou, chama gestão de pessoas. Porque a pessoa que defendeu essa tese diz o seguinte: recurso é aquilo que você tem em estoque. Eu tenho recurso financeiro, eu tenho dinheiro em estoque para usar. Eu tenho servidor na prateleira para pegar? Não. Então não é recurso humano, é gestão de pessoas. Mas enfim, pode ser CLT? Pode. Não é uma atividade estratégica para o Estado? Área de compras? Pode? Pode. Tudo aquilo que não for atividade de fim do órgão pode ser colocado por regime contratual em vez de estatutário, que aqui no Brasil ainda se chama CLT. Contrato temporário por duração de até 6 anos. Hoje o contrato temporário é por 2. Pode ser renovado? Pode, mas o contrato inicial é por 2. Eles querem inicial de 6. E aumentar a quantidade de áreas onde a gente vai ter temporário. Aqui, mobilidade. Pegar os dois que eu falei. Recursos humanos e compras e licitações. A lei dos servidores é a mesma, 8.112. A lei das licitações é a mesma, 8.666. Então quem trabalha em qualquer tribunal, no Congresso Nacional, em qualquer um dos ministérios, quando trabalha com o pessoal, trabalha em cima da 812 e seus desdobramentos. É. Quem trabalha com compras e licitações em cima da 8666? É. Então eu posso circular essas pessoas, crio um carreirão. CLT? CLT. E como é que eu substituo? Já foi falado, tiro o abono de permanência, mando os velhos para casa e contrato a CLT. Aí o que você vai fazer? O Ministério, primeiro prédio da esplanada, está faltando gente na área de pessoal. Tira do prédio seguinte, traz para cá, porque é a mesma carreira, o mesmo grupo. Não preciso fazer concurso. Onde apertar, eu desloco pessoas para lá. O que eu não posso fazer é botar o auditor da Receita no lugar do diplomata. Não posso pegar um advogado da União e botar no lugar do policial federal. Isso eu não posso. Mas administrativo, tranquilo. E aqui, eles querem incentivar isso aqui, ó. Pagamento só por desempenho, tirando a parte fixa. E outra coisa, não ter mais progressão por tempo. Por fim, da parte do Banco Mundial, redução da remuneração de entrada. Já tem a proposta do governo de reduzir o piso. Aumento. A pessoa que for excelente servidora vai chegar no topo da tabela no dia que completar 30 anos de serviço. Se não for seguro em algum pedacinho do caminho. Se não for reprovado em alguma avaliação de desempenho. E aqui a redução da taxa de reposição, eu achei engraçado, até falei isso com o pessoal do Ministério da Economia. Isso aqui não é redução, quer dizer, matematicamente é, que todo número maior que zero, quando vai para zero, eu estou reduzindo. Mas para mim é fechamento. Não substitui aposentado. E no executivo, tirar de 117 carreiras, juntar para 20 ou 30. Simples. Aí eles falam o seguinte, aí eles vão para a imprensa e falam isso aqui, ó.
A despesa com servidor federal está subindo demais. Ela está chegando a quase 15% do PIB. Essa é a projeção feita, olha aqui. Governo Federal e OCDE. Aí eles falam, na União Europeia se gasta com servidor pouco menos de 10%. Nos Estados Unidos, menos ainda. No Brasil, era 13% em 2018, podendo em 2030 chegar a 15%. Está gastando demais. Não está gastando demais. Por quê? Isso aqui, rapidinho, ó, essa linha reta aqui seria o PIB, certo? A minha mão não é reta, mas o desenho é. O PIB está naquela linha horizontal e a despesa do servidor vai subindo. Só que o PIB é isso aqui. Eu não estou aumentando despesa de servidor. O PIB é que está caindo. Quem pega o jornal de hoje está lá, Estadão, Folha, o Globo. PIBinho, não sou eu, nem é nenhum jornal de sindicato. São os 3 grandes jornais que estão dizendo, o PIB está muito baixo. Claro, o país não produz. Como é que eu vou dizer que está caindo despesa? Olha aqui, 2016, 2017, 2018. O produto interno bruto cai. O que está acontecendo? A despesa de servidor está subindo, só que aquela régua lá em cima está sendo puxada para baixo. Então não está, né? Em termos reais, a despesa de servidor não está subindo. O que está é caindo o produto interno bruto. Proposta da reforma administrativa do governo. Para nós. Isso aqui é sério, é ao pé da letra. Privatização, a começar pelas universidades. Porque as empresas já estão sendo vendidas. Um companheiro do IPEA lembrava, não pode vender uma empresa pública criada por lei. Tá bom, não pode. E a Petrobras? A Petrobras na lei hoje é uma marca. Tanto que a gente já viu o seguinte, estão vendendo a Petrobras distribuidora, estão vendendo refinaria, estão vendendo a fábrica de nafta. A Petrobras é uma marca composta por um monte de empresas. A lei proíbe vender a Petrobras, a marca. As empresas todinhas já estão sendo vendidas. E aí está sendo vendido também o Serpro, a Dataprev, Correios, que vão entrar em greve dia 18, a partir do dia da paralisação dos servidores. Mas no caso nosso, serviço público, boa parte será fechada ou terceirizada ou entregue à iniciativa privada. No Chile hoje, o que não é terceirizado é entregue à iniciativa privada. Chamam de público, não tem nada de público ali. Previdência, para ficar bem fácil de entender, vai para o banco. E aquele que não tiver dinheiro para pagar uma previdência privada no banco? Bom, aí você vai para o benefício assistencial. É público, é. E onde é que eu vou? Você vai num sindicato, numa associação que o governo contrata e eles vão prestar o serviço. Tem algum servidor ali? Não. E se aquilo ali não der certo? Se não der certo, fecha, você vai para o outro, que fica mais longe da sua casa. E aqui, replanejamento da força de trabalho. O caso que eu contei de servidor do INSS, eu falei isso para o cara que hoje é o presidente do INSS, ele era secretário de Previdência e Trabalho há pouco tempo. Olha aqui. Isso aqui, olha a assinatura. Isso aqui está no PowerPoint feito pelo governo que eu copiei só esse quadrinho. Eles se vangloriam no INSS dizendo o seguinte, em abril, 34 mil atendimentos eram por meio eletrônico, 440 mil eram presencial, ou seja, 7% era pela internet e 93% era pessoa lá na agência. Aí eles falam assim, a modernidade chegou no serviço público, o INSS hoje tem 90% pela internet e 10% presencial. Eu falei, isso aqui, meu amigo, ou você passa óleo de peroba na sua cara, ou os cupins vão comer tudo. A modernidade a gente viu. Estão querendo até botar de volta aposentado, mas militar no INSS. E eles se vangloriam de estar tudo digital. Tem servidor demais no Brasil? O Brasil está aqui, ó. Em grupos de 100 mil pessoas, o Brasil tem 12. Aí nós vamos pegar assim, a média da OCDE, 21.
Eu falei no início da Margaret Thatcher, fez reforma lá na Inglaterra, certo? Olha ela aqui. Tem quase o dobro do que tem o Brasil. Nós não temos pouco. Não temos muito, nós temos pouco servidor. E eu me lembro, estava ouvindo o Luiz Nassif outro dia, ele dizendo o seguinte: vocês se lembram da vinda da Margaret Thatcher ao Brasil, quando ela estava ainda no governo, na Inglaterra? Alguém perguntou: se ela não privatizou a saúde e a educação na Inglaterra, por que lá continua público e gratuito para todo mundo? Ela falou: isso não se faz, aí eu destruo o Estado, não é o que eu quero. Não quer o dela, mas dos outros ela quer. O que vem para nós aí? Estabilidade. Tirar a estabilidade, não teria. Mantida para aquilo que eles chamam de setores sensíveis, cargos de atividade chamada típica de Estado. Eu botei que é polêmico, porque tem um detalhe. Eu já me bati nisso lá em Brasília. Perdão, agora fui eu, não foi eu. Não existe carreira típica de Estado do ponto de vista legal. Existe atividade exclusiva de Estado. Eu posso extinguir a carreira e criar outra, mas eu não posso extinguir o serviço que é feito. Por exemplo, diplomacia. Eu não posso extinguir a diplomacia, mas eu posso extinguir o cargo de diplomata e criar um outro que faça a mesma coisa. Eu não posso. Então não tem carreira típica, tem atividade exclusiva de Estado. Mas enfim, aqui é o seguinte: qual é a intenção deles? Vai ter estabilidade. Policial federal, só delegado. O agente não vai ter, o escrivão não vai ter, o papiloscopista não vai ter, o perito não vai ter, só o delegado. Receita, só o auditor fiscal. Diplomacia, só o diplomata. Os outros dois cargos não terão. Advogados públicos, só os advogados e procuradores. Servidores da área jurídica do executivo, por exemplo, nenhum, só o advogado. E vínculo temporário. Vem na reforma. Ingresso. Não vai ser só concurso público, vai ter outras formas de contratação também. Estágio probatório, eu disse que ia falar depois, olha aqui, 10 anos. Efetivado por mérito. Como assim? É a famosa curva forçada. Eu faço um concurso, aprovo 100. Durante esses 10 anos, eu vou eliminando, ainda no estágio probatório, e no final de 10 anos, dos 100, eu posso ficar com 5, com 10. O resto, muito obrigado pelos serviços prestados, pode ir embora, tente outro concurso. E aí, a avaliação de desempenho vai ser só critério técnico, né? Não tem mais estabilidade. Isso aqui é um absurdo. Ingresso direto em posições mais altas em determinadas atividades. Eles chamam de contrato de alto executivo. Quer dizer, você segue a carreira quase toda, quando chega lá no fim, chega um cara e entra na tua frente. Isso aqui eu já falei. Isso aqui já está no texto. E aqui só para um exemplo de comparação. Eles dizem que o advogado da AGU hoje ganha igual advogado sênior de empresa de grande porte. Não pode. Analista contábil de grande empresa é o equivalente ao auditor fiscal da Receita Federal. Ganha bem menos que o auditor, não pode. Um analista de planejamento na empresa privada, sênior, ganha menos que um analista de planejamento do governo federal, não pode. E na área administrativa, analista de recursos humanos, que eles chamam de business partner. Partner, para mim, é parceiro. Quem assistia show de mágica antigamente nos circos, partner era aquela pessoinha, geralmente uma moça que ficava ajudando o mágico. Porque nós somos isso para eles. Na empresa de grande porte ganha bem menos que um analista administrativo, por exemplo, de uma agência reguladora. Brincadeira, né? Rapidinho, para novos e atuais. O que eu falei, criação de critérios de desempenho baseado no artigo 41, baixa pontuação, programa de capacitação, se na reciclagem no passado está demitido, premiação para bons servidores, não extensivo a ninguém, a não ser aquele servidor que passar. Fim da progressão automática, eu já falei. Aqui é o artigo 41, só para mostrar que ele existe. Mobilidade, aquilo que eu falei, pessoal circular. Redução do número de carreiras, congelamento por 3 anos do salário, independente das PECs que estão lá. Redução de benefícios financeiros, como auxílio moradia. E aqui, criar uma lei de greve para o serviço público. Tudo isso está na PEC.
criação de um novo código de conduta, porque já existe um que não é aplicado, porque foi copiado do que foi feito naquele massacre de Volta Redonda, quando Sarney ditou uma lei que é praticamente proibido a pessoa se manifestar. A aprovação de redução de jornada, a gente já falou, isso também vem na lei. Aqui, a gente já falou um pouco disso, que eles usam mais de uma coisa, eles vão usando inclusive proposta de emenda constitucional, medida provisória, projeto de lei, coisa que já está tramitando no Congresso. E também, olha aqui, alterar a Constituição permitindo criação, alteração, fusão e extinção de órgãos sem autorização do Congresso. O que significa isso? O governo quer criar um órgão público, ou quer extinguir um órgão público. O governo, ou o judiciário, ou o próprio Congresso tem que virar projeto de lei e ser aprovado. Eles querem tirar isso da Constituição, que a Constituição obriga. Dependência desarmonia Então, dos poderes. exatamente. No caso de vocês, por exemplo, tudo que é criado de novo, tribunal novo, depende de autorização do Congresso. A lei aprova. Tira. Se o STJ quiser criar, cria. Se o Executivo quiser criar órgão, extinguir órgão, faz a mesma coisa. Não precisa de perguntar nada ao Parlamento, não. Você dorme sabendo que aquele órgão existe, acorda no dia seguinte, o órgão não existe mais. E eles querem apoio dos governadores. Olha aqui quem já está envolvido. Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas são os principais. Né? Agora, para fechar, como é que a nossa luta não é pequena? Essa última eleição elegeu todos os deputados e 2/3 do Senado. O Senado é 2/3 numa eleição, 1/3 na outra. Foi feita uma pesquisa pelo DIA, que está aqui, ó. Câmara dos Deputados, do ponto de vista econômico, é liberal. Do ponto de vista de gestão, apoia o corte de despesas, é fiscalista. Valores, costumes e comportamentos, é conservador. Ideológico, mais à direita. E muito atrasado em relação a direitos humanos, tratamento de setores considerados minorias e meio ambiente. Aí, Senado, exatamente a mesma coisa. Eu fiz questão de colocar isso aqui para a gente entender com quem a gente está falando. 50% dos senadores são empresários, inclusive rural. 30% são profissionais liberais, um pouquinho mais. E o que sobra são as outras profissões. Eu conversando com o Requião outro dia, ele falou o seguinte: você está preocupado com isso? O meu partido, o MDB, 90% é patrão. Você acha que eles vão aprovar o que a favor do trabalhador e do servidor público? Ou vocês vão para cima, ou o Congresso aprova o que eles querem. Eles só têm medo de uma coisa: pressão. É gente na rua. E aí, eu peguei essa fala do Eduardo Moreira, numa entrevista que ele deu ao site Metrópolis, lá em Brasília. As 200 pessoas mais ricas do Brasil ganharam no ano passado, que ele deu a entrevista em 2019, 230 bilhões. Os servidores, que são 12 milhões de pessoas, quase 60 mil vezes mais pessoas ganham 3 vezes mais só. Quem são vilões? Enfermeiros, delegados, professores que ganham R$2.000 e trabalham onde a mortalidade é alta, nos lugares mais perigosos do mundo. E aí, gente, para fechar, essa foto foi tirada em Santiago por um amigo meu que vive lá numa loja. Simples, para quem não sabe espanhol: se não há pão para o pobre, que não haja paz para o rico. É isso que o povo chileno está fazendo. Eles foram para a rua por isso. Não dá para a gente ficar quieto. Ninguém escapa. Se você conseguir se esconder, não tem problema. A sua previdência vai ser aumentada. A sua aposentadoria vai ser diminuída. Basta você ficar quietinho em casa sem reclamar nada. Isso se você, ativo, não perder o emprego. Porque com o fim da estabilidade, pode perder o emprego. E eu digo o seguinte: por que a estabilidade é extremamente importante? Porque a Polícia Federal, os diplomatas precisam, concordo, acho que precisam, mas nos hospitais públicos, nas escolas públicas, se uma diretora disser que não aceita abrir uma vaga extra para o filho de um amigo do prefeito, do filho do amigo do vereador, do deputado, ela tem estabilidade, ela pode deixar de ser diretora, mas não perde o emprego.
Se perder a estabilidade, ela deixa de ser diretora, deixa de ser professora e vai embora. Teve um sujeito, analista do IBAMA, lá no Rio de Janeiro, que multou uma pessoa que estava pescando em área proibida, que era uma reserva. O cara multado era deputado federal. Ficou tiririca da vida. E não era o Tiririca. Não. Só que esse deputado federal se elegeu presidente. Está lá. Uma das primeiras coisas que ele pediu quando tomou posse: demite aquele cara do IBAMA que me multou e anula aquela multa. O cara estava cumprindo a lei. Pega a lei ambiental, é isso. Pega as atribuições do cargo dele, é isso. Pega o que pede, as normas internacionais de meio ambiente, é isso. Quer dizer, o cara fez tudo certo e vai para o olho da rua porque multou o cara que virou presidente da República. Ele perdeu o cargo de chefia. Mas continua servidor porque tem estabilidade. Acaba com a estabilidade. Eu quero saber se algum auditor fiscal do trabalho vai entrar numa fazenda para denunciar trabalho escravo, para denunciar que muitas empresas nas grandes cidades não assinam carteira, não recolhem previdência, não dão nenhum tratamento a seus funcionários. Esses auditores vão sumir. Desmatamento. Eu conheço o pessoal do IBAMA de perto. A carreira que eles têm, fui eu que trabalhei nela, fui eu que coordenei o grupo que criou a carreira. Eles não vão poder fiscalizar mais nada, eles já estão sendo destruídos porque não tem estrutura para trabalhar. Simples, curto e grosso. A estabilidade é para que o Estado funcione. O que eu costumo dizer é o seguinte: são três coisas diferentes que tem muita gente que confunde: nação, Estado e governo. Para atender a nação, eu preciso de um Estado que pode ser dirigido temporariamente por um governo. Mas nunca o Estado pode ser substituído pelo governo, seja ele quem for. Eu sou servidor, eu sou o Estado, porque o meu órgão não vai para a rua atender a população. Vão os colegas. Ou eu ia, né, quando estava na ativa. O Estado somos nós, servidores públicos. A repartição não atende ninguém. Se não tiver um servidor público para abrir a porta de manhã, a população não tem nem onde entrar, porque o prédio da Receita, o prédio do Judiciário, o prédio do órgão público não funciona sem nós. Então nós somos o Estado. Nós não podemos perder a garantia de ser Estado nos submetendo a vontades de governo. E o mais engraçado, acabar com a estabilidade existe no Brasil há muitas décadas. Cópia de onde? De onde eles estão querendo copiar quase tudo, Estados Unidos. Porque a partir do governo Roosevelt foi dito o seguinte: o presidente toma posse, cadê o histórico das coisas que foram feitas aqui, como é que é, como é que não é, e o pessoal foi embora. Por quê? Nós entramos no governo, demitimos todo mundo do outro para botar o nosso. Era assim, literalmente, a cada 4 anos, se trocasse o presidente, trocava tudo. Eles criaram a estabilidade do modelo que nós temos. Nós copiamos dos Estados Unidos. Isso eles não querem copiar, porque não é o governo americano só, mas é o Fundo Monetário Internacional e é o Banco Mundial que esse governo se subordina. Desculpa ter estendido no tempo, desculpa ter atrapalhado um pouco mais o andamento da Assembleia. Sei que tem gente aqui que está feliz da vida porque eu acabei, mas triste porque eu estendi demais. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse material vai ficar aí, já está no computador, vai ser copiado. Tem material que a gente está produzindo. E aí uma propaganda pessoal. Tem muita coisa, muita coisa que eu quero dizer, que eu quero contar e não tem como colocar. Se eu voltasse aqui amanhã, tem mais assunto. E depois da manhã também. Mas só 10 dias. É só notícia ruim que você vai dar? Não. O que acontece? Eu estou feliz da vida porque eu chego no Rio, chego em Brasília, amanhã, segunda-feira, eu estou no Rio. Aí passo o carnaval. Na semana depois do carnaval, eu vou para Ribeirão Preto. Lá tem um fórum de servidores federais, estaduais e municipais. O pessoal que esteve em Brasília sabe dessa história. Sabe o que eles fizeram? Primeira semana depois do carnaval. Vladimir, você chega de noite. De manhã nós vamos para a rádio. Sai da rádio, nós vamos para a televisão. De tarde tem plenária com servidores públicos, federais, estaduais, municipais, executivo, legislativo e judiciário. Acabou? Não. À noite tem uma audiência pública na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, chamando todo o pessoal da região. Ou a gente defende o serviço público,
ou a gente está mal. E eu disse para eles o seguinte: você falou plenária de todos os segmentos do funcionalismo? É. E na iniciativa privada, vocês chamaram quantos? Na plenária de servidor. Não, gente, nós temos que trazer quem não é servidor para junto. Eu tenho que dizer o seguinte: meu amiguinho, eu perco meu emprego e você perde o serviço. Se você queria que seu filho fosse para uma universidade pública, esquece. Ela só vai existir se vocês se juntar comigo e a gente se defender junto. Senão, eu e os colegas da universidade ficamos sem emprego e você não vai ter onde estudar. A menos que pegue essas faculdades de caça-níquel que existem por aí. Mas a outra informação que eu queria dar é a seguinte: eu estou montando um blog meu, que eu vou soltar de verdade, está em teste, logo depois do carnaval. Ali eu vou botar uma série de notícias que eu entendo que são importantes, e vou botar textos meus, vídeos meus e de alguns companheiros que eu acho que podem contribuir. Eu já pedi a companheiros que trabalham no Senado, na Câmara, em órgãos públicos, pessoal do IPEA, o que eu puder. Claro que eu não vou publicar uma revista, isso aqui está na página deles, está aqui na primeira página e depois é só passar para a turma ainda. Mas o meu blog vai estar disponível logo depois do carnaval com alguma informação, alguma coisa que eu achar importante. E aí eu vou passar o endereço do blog para você. O nome do blog é fácil. O endereço é Vladimir Nepomuceno, tudo junto.com.br. Aí está lá, notas do Vladimir. Só que tem notas ali que são de várias páginas, mas tudo bem. Gente, obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. Sério, gentileza, Paulo para trás. Bem, pessoal, agradecer aqui a presença do Vladimir Nepomuceno com essa exposição assim que nos remete a raciocinar bastante sobre o período que nós estamos vivendo. Eu trouxe um apanhado bem detalhado sobre a situação atual de nós, servidores públicos. Até detalhado demais. Mas nós queremos agradecer porque foi de um enriquecimento assim, muito intenso, assim, que vai nos subsidiar muito nessa nossa luta. Tá? Então, agradecer, o Citraem agradece a sua presença, Vladimir. Estamos juntos nessa luta lá da frente parlamentar mista do serviço público. O Citraem sempre apoiou essas frentes, entidade apoiadora, e eu pelo adiantado da hora, pessoal, o Vladimir vai permanecer um tempo conosco aí. Quem tiver alguma pergunta a fazer, né, Vladimir? Ele vai estar à disposição aí no plenário ou ali no café, podem ficar à vontade. Tá ok? Eu agradeço o Vladimir e neste momento nós vamos desfazer essa mesa para dar seguimento à nossa Assembleia de deliberação sobre a greve e eleição de delegados. Eu vou chamar o Isaac daqui a pouco, após a leitura do edital aqui. Tá ok? Então, desfazendo essa mesa, tá? E refazendo outra. Muito obrigado, Vladimir. O Citraem está sempre de portas abertas por você, pela brilhante explanação. Palmas para ele novamente, pessoal. Muito obrigado pela presença. Estará à disposição no plenário aqui à frente aqui.